Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos acompanhar aí uma pequena discussão aí no programa, ao vivo, lá dos donos da bola, sobre a posição do Cruzeiro na tabela, né? O Valu acha que o Cruzeiro vai brigar para não cair, enquanto o Thiago Rodrigues acha que o Cruzeiro vai figurar aí entre os 10 primeiros colocados. E aí, você tá com quem nessa briga? Que o Cruzeiro vai fazer um bom campeonato e ficar entre os 10 primeiros, ou vai, mesmo nesse bom início de temporada, né, início de brasileiro, ainda vai continuar brigando para não cair? Qual time você é? Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Olha só, o Cruzeiro só joga na segunda-feira. E a definição pelo local é a Arena do Jacaré. Como o Valu falou aqui ontem, um lugar querido pelo torcedor do Cruzeiro. Mas, Valu, o estádio, o gramado, o transferir esse jogo para lá, pode atrapalhar em alguma coisa para esse momento de pepalização do futebol mineiro com o Cruzeiro? Com sinceridade, não penso que seja o ideal, né? O ideal seria o Cruzeiro mandar esse jogo ou no Mineirão ou no Independência, mas é a alternativa que acabou restando ao Cruzeiro, se não quisesse levar isso ainda mais longe. Claro, vai necessitar que o torcedor em uma segunda-feira faça deslocamento para Sete Lagoas, mas com sinceridade, acho que o mais importante, o gramado, a considerar o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro atuou contra o América, penso que o gramado, se estiver parecido com aquela condição, já vai estar melhor do que qualquer um dos dois gramados hoje disponíveis aqui em Belo Horizonte. E é isso, é um adversário, um jogo dificílimo, mais um, Cruzeiro não tem jogo fácil. Não precisa do torcedor se iludir com o Cuiabá, que está bastante atrás na tabela. Eu repito, o Cuiabá é um dos times do pote do campeonato, entre aspas, que o Cruzeiro disputa, né? O Cruzeiro até aqui disputou, na minha visão, este campeonato com os times deste pote, que foi o Santos, o Red Bull Bragantino venceu e o próprio América. Então, o Cuiabá é mais um adversário dificílimo que o Cruzeiro terá pela frente. Se a câmera estivesse aberta e mostrando o Thiago, ia estar num nível assim, o olhar do Thiago para você, Valu, é algo indescritível. Mas isso aí já, aquela proteção já está devidamente ativada, né? Ô, Eltinho, o Valu tava tirando um 10, cara. Aí veio falar que o Cruzeiro tá disputando o mesmo campeonato do Cuiabá. Não é verdade. O Valu sabe que não é verdade. Não. Todo torcedor a minha opinião é essa. Já viu que não distorça a minha verdade. Não distorça a minha verdade. Não distorça a minha verdade. Ele faz isso para manter os pés no chão, que é o perfil do Valu em todas as situações. Ele mantém os pés no chão quando a gente fala sobre o Atlético. Ele mantém os pés no chão quando a gente fala sobre o Cruzeiro. Ele mantém os pés no chão quando a gente fala sobre o América, seleção brasileira, qualquer coisa. Mas é que ele é assim ou só quando liga a câmera? Não, esse ele é o é Valu. assim, O né? Valu é assim. Gente, o Valu, no inconsciente, quando ele tranca a porta do quarto, fica ele sozinho em casa, ele tem plena convicção de que esse Cruzeiro não disputa o campeonato com o Cuiabá mais. Esse Cruzeiro chegou à Série A do Campeonato Brasileiro disputando sim o campeonato com o Cuiabá. A gente imaginava isso. Só que o que a gente vê em 57 dias de trabalho, Paulo? 56. 56 Contando, olha que dias de gracinha, trabalho do técnico Pepa é completamente diferente. É um Cruzeiro que tem condições de jogar entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E olha, eu ainda estou sendo pessimista colocando entre os 10. Pelo que está jogando, eu acho que pode mais do que isso. Mas a questão é, o Cruzeiro vai conseguir manter esse futebol? Porque se mantiver esse futebol, é para ficar entre 10 para cima. E eu acho que o Valu está sendo muito cauteloso. O Valu não precisa disso, Você tá ele querendo sabe, dizer, ele pode se empolgar. Pepalize-se, Valu. Só para eu entender, você está querendo dizer que quando o Valu sai daqui do programa, né, com a audiência que ele tem aqui na Band, vai para casa, ele chega, dá uma trancada no quarto, observa se tem alguém olhando para algum cantinho. Fecha a janela. Fecha a janela e começa: eu estou pepalizado! Valu pepalizado! China azul pepalizada! Aí depois ele abre a porta e
Tô tudo bom. Não, ele encontra alguém no corredor, a mãe, o irmão, a Nath, a esposa dele, encontra alguém no corredor e fala assim, não. Cautela. O que vocês estavam escutando aí era o meu computador, tava escutando os caras cantarem isso, não sou eu cantando não. Mas o Valu de verdade tá pepalizado, gente. Olha só, eu consegui pegar o celular do Valu ali há pouco e ver que ele escreve num grupo com ele mesmo e ele está completamente pepalizado, está completamente apaixonado pelo trabalho do Pepa e ele sabe que o Cruzeiro não disputa o campeonato com o Cuiabá. Isso, infelizmente, Valu, eu te Não só respeito com o muito, Cuiabá, mas é times, na conversa verdade. pra boi dormir. O Valu não precisa disso, não. Tiagão, olha só, Isso é um todo absurdo. mundo sabe Ainda pegou meu o celular André, sem eu ver. Todo mundo sabe que o André é atleticano. É verdade. Atleticano de corpo e alma. É mesmo? Qual foi, Mais ou menos, qual foi o seu comentário quando apareceu o Pepa na nossa transmissão? Não, o ali? Pepa arrumou o time do Cruzeiro, isso é Ó, inegável. Só tá que é o vendo? seguinte, mas o Valu Foi tem isso que ele razão. falou? Ele não Mas ficou o com Valu inveja, tem não? razão, Não, Saveria. O Valu ele tem razão. O Cruzeiro disputa o Cruzeiro hoje está no mesmo nível, na minha opinião, que o América. Depois de todos os problemas que ele teve. Em que sentido? Deixa eu só explicar. Em que Você sentido? acredita? Primeiro campeonato do Cruzeiro é para não cair. Agressão, irmão. É do Vila? Convidado, pô. Mas É você verdade, tá- mas é verdade. O campeonato do Cruzeiro primeiro é para não cair, depois é outro campeonato. Aí o torcedor do Cruzeirense pode pensar em Sul-Americana. Entre os 10, eu não acredito que fique. O time do Cruzeiro é limitado. O time do Cruzeiro tem o time titular. Se machucar o time titular, o cara que entra é do mesmo? Não, aí já começa a cair o nível. Eu discordo, Rap. Né? Perdeu o Richard, por exemplo, e encontrou reservas à altura. O Neto Moura jogou muita Muita bola. Aliás, ele Quantas comeu a rodadas bola o campeonato contra o Grêmio. tem? Não, mas cara, Cara, a gente tem uma tem janela. sabor. A gente tem uma janela em julho. Com o pão duro do A gente Ronaldo, tem uma janela o em homem julho. não libera R$1. Cara, eu só discordo escuto de os você. cruzeirenses Tô indignados. contra, Cadê viu? reforço? Cadê? Tem nada. Indignado. Não, mas olha, A história não é. A história sobre o Ronaldo não é bem essa, né? O Ronaldo, inclusive, saiu no balanço do Cruzeiro. Não, e vai ter 3 nomes aí, gente. Isso aí é informação. Só a questão é que a SAF do Cruzeiro até então é uma SAF diferente da SAF do Botafogo, do Vasco da Gama, que inclusive já o Vasco da Gama veio com um aporte de mais de 100 milhões de reais e a gente já tem notícias, por exemplo, que o Vasco está com um litígio com o Andrei, né? Então, realmente, não é um caminhão E de devendo dinheiro. outros clubes, inclusive. O Cruzeiro, com tudo que teve o ano passado, teve um déficit de 24 milhões. Então, à medida que a maior parte da grana até agora do Ronaldo, ela apareceu sim, mas para tampar buracos enormes da associação. Aqui, Dola, o Cuiabá, ele foi um adversário pesado, complicado, por causa do jogo. Quem acompanhou a partida viu isso. Foi um adversário chato para o Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0. Gente, entenda, foi um adversário chato para o Fluminense. Foi um adversário chato para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 2-1. Você acha que o Cuiabá, com o novo treinador, pode ser, sim, um adversário chato para esse Cruzeiro? Não, eu acho que chato até que sim, né? Até porque o Cruzeiro, assim, eu não... dar o meu pitaco aqui nessa briga 3 a 0. toda. Essa briga. O Cruzeiro, ele tá ainda em fase de experimentação, né? O trabalho do Pepa acabou de começar, tem muito pouco tempo que ele tá no clube. E ele conseguiu rapidamente colocar o Cruzeiro para jogar um futebol muito competitivo. Isso é um fato. O Cruzeiro vai competir muito bem com qualquer adversário que seja. Mostrou isso, inclusive, quando perdeu para o Fluminense. Né? É um time que, independentemente do resultado final, dá para já esperar que ele vá competir, que ele vai entregar um bom futebol. Isso é o que a gente está vendo aí desse início do trabalho do Pepa. Agora, é claro que o elenco tem lá suas limitações também. Então, eu acredito assim, hoje, para enfrentar o Cuiabá, o Cruzeiro é extremamente favorito pelo momento. Pelo momento, não tem a menor dúvida. O Cuiabá recomeçando um trabalho com o treinador, né? Um time que também é fraco, mas que realmente, no nível, se for olhar no início da competição, a gente colocava Cuiabá e Cruzeiro mais ou menos no mesmo pote, igual o Valu falou bem. No momento, o Cruzeiro está jogando muito mais bola e tem tudo para vencer essa partida por causa disso. Sim, porque quando começa o Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha opinião, a gente divide em 2 potes. A primeira parte da tabela e a segunda parte da tabela. Depois que começa a rolar as partidas, eu acho que essa divisão vai mudando. Fica uma divisão de 5, de um grupo de 5 que vão lutar pelo título, de outros 5 que vão bicar ali a Libertadores, outros 3 que você fala assim, cara, é briga de foice no escuro para ver quem vai ser o pior da competição. É isso mesmo. Eu acho que hoje esses potes já mudaram. O Cruzeiro ele já não tá mais naquele pote lá de baixo. Elton,
quando começou a montagem do elenco do Cruzeiro. Thiago, mas eu acho que aqui... Nós dois, eu vou te colocar nessa, porque você estava comigo abraçado aqui nessa câmera. Não, eu estava... Você foi mais Falamos ousado do que eu. Que o Cruzeiro tava... Eu falei que o Cruzeiro era entre os 8 melhores. E eu falei entre os 10. Eu disse só por elenco. Falei entre eu os falei 10. só por elenco. Não era o trabalho que vinha Não. sendo feito anteriormente. Eu falei não entre os era nada 10. disso. Era a questão do elenco. Eu gosto do Gilberto. Eu acho que hoje, que já até melhorou o elenco em relação àquele momento. Eu acho que o Henrique Dourado é um reserva útil. O Edu, que pode voltar, pra mim é um bom jogador pra usar como também um reserva. Então eu acho que o Cruzeiro, pra mim, ele é superior a muita equipe. Por exemplo, o Red Bull Bragantino, que é um time que figurou recentemente na Libertadores, pra mim tem Tirou um elenco ponto do Palmeiras. Mas inferior. o Red Bull Bragantino na última temporada já não foi bem. O início de ano do Red Bull Bragantino não O foi Cruzeiro bom. tem um elenco, Ele por foi exemplo, semifinalista do O Paulista. Cruzeiro, por exemplo, pra mim tem um elenco melhor que o do Fortaleza, que foi oitavo colocado no ano passado. Nossa. Eu prefiro o elenco doRuzeiro. É que o trabalho do Vojvoda é muito bom. Mas se a gente pegar os 11 jogadores do sem Fortaleza enlouquecer. Pera. e os 11 Não, jogadores aí do você Cruzeiro... tá Peraí, Tá você emocionado. emocionou tá agora. emocionado. Você deu uma emocionada. É melhor. Que é melhor que o do Fortaleza. É melhor. Fortaleza Melhor. acabou de empatar com o Corinthians fora. O Fortaleza acabou de empatar com o São Paulo. Mas a questão fora. não é essa. O time do Fortaleza é muito bom. A questão não é essa. Por exemplo, eu vi o jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Se eu pegar... Eu comentei isso com o Elton, acho que eu mandei as escalações pra você. Se eu pegar os dois lados de escalações, eu prefiro os jogadores que estão no Cruzeiro. Exceto a exceção de Soares ou um outro, Kahneman. Tem alguns jogadores do Grêmio que de fato eu Mas prefiro. o Grêmio também tá no pote da segunda parte. Não, né? não, Só não, o Soares não peraí, colocou o Grêmio na briga pelo título. também acho- eu Mas só não tem considero- armador, não tem É, quem o discutir. time do Grêmio Se eu também é pegar desequilibrado. as escalações de Cruzeiro e Fortaleza, os nomes que existem em Cruzeiro e Fortaleza, eu prefiro os nomes que estão no Cruzeiro. Thiagão, A questão é peraí, trabalho. O trabalho do peraí. Vojvoda é muito bom. Peraí. Valu, fala. Não, eu vou Porque falar- eu tô vendo você não, balançando a cabeça o Eu vou falar tempo pro torcedor todo. do Cruzeiro o seguinte, nós temos, no momento, um terço, não é de campeonato não, um terço do primeiro turno. Eu divido sempre dessa forma, 3/3 no primeiro turno e no segundo. 6 jogos completados, então nós temos um terço do primeiro turno. E vou falar aqui pro torcedor do Cruzeiro, a realidade do Cruzeiro é brigar primeiramente pela permanência de uma forma, se possível, não tão dramática como o torcedor realmente não gostaria que fosse. E o pote que o Cruzeiro briga, na minha opinião, são os 10 times que eu vou falar, eu já sei de cor. É Vasco, Botafogo, mesmo com o Botafogo fazendo essa campanha de início muito forte. Agora, São Paulo, Red Bull Bragantino e Santos. Depois eu coloco o Goiás, o Bahia, o América, Cuiabá e Curitiba. Alguém vai perguntar, e o Grêmio e o Corinthians? Eu não coloco ainda, porque eu olho para esses elencos, vejo um momento muito ruim, mas vejo eles com condições de estarem figurando acima desses times que eu falei o nome. A briga do Cruzeiro é essa pra mim, e vai ser essa até o final do campeonato. Você tá certo. Não, só queria falar que eu achei que o Thiagão deu uma leve emocionada, porque desse pote que ele tá falando que o Cruzeiro pertence, ele enfrentou 2 times, o Corinthians e o Fluminense. E o Cruzeiro não venceu O nenhum dos Fluminense dois. não tá no pote do Cruzeiro, não. O Fluminense pra mim é top 5. Não, você não tá falando dos 10 primeiros? Não. A gente É, não, que você você falou falou o 10, Cruzeiro nos 10 melhores. Se eu dividir Não, a gente falou que tem 2 potes, Não, os 10 e 10. o Thiago Fluminense tá em concordou- cima junto com o Cruzeiro. Não, peraí. É que o Thiago concordou comigo que depois que começa o campeonato, existe uma redivisão de potes. Não, e tem um ponto importante aqui. Eu acho que é desleal comparar o jogo do Cruzeiro e Corinthians. Era início de trabalho do Pepa. Não, mas início de trabalho ainda Hoje, o Pepa já tem um trabalho bem mais consolidado do que naquele momento. Ali era o segundo ou terceiro jogo dele? Primeiro. Não, foi o Não, primeiro. primeiro do brasileiro. campeonato. Não, primeiro primeiro do campeonato. brasileiro. Primeiro do campeonato. Mas foi o segundo jogo dele. Sim, o segundo. Era o segundo jogo do cara. Eu não consigo, naquele momento, apontar que o Cruzeiro era um time inferior ao Corinthians. Aliás, não é pra mim. Aliás, nem naquele jogo pra mim foi. Eu acho que o Cruzeiro foi superior ao Corinthians. Mas entra Acabou pra conta do perdendo campeonato, por causa né, da Thiago? situação. Mas o campeonato é assim, o que eu tô Mas falando, eu o Cruzeiro vai competir com todo mundo. Eu vejo o Mas Cruzeiro bem vencer acima ou do não é Corinthians. uma coisa muito mais complicada, é muito mais, sabe? Gente, o Cruzeiro vai sempre início de fazer bons campeonato. jogos, o Cruzeiro vai conseguir arrancar pontos de muita gente, mas não é um time que hoje você fala assim, antes da partida você garante que ele vai vencer um adversário X ou Y. Ele ainda tá O se recorte é encontrando muito na pequeno pra competição. mim, por isso que eu falo. Exatamente. É um terço do primeiro turno. Vocês não se ainda. empolgam Eu não- com nada. Não, muito- eu sou, é eu muito sou- recente. mas eu sou Cético, racional. pessimista. Cara, eu você sou não é racional. não, você é Sou pessimista. extremamente racional. Cético e pessimista. Tem mais. A mesma coisa tá sendo do Dolabella e o Rap Show tá de sacanagem também. E aí, galera, com quem vocês ficam aí nessa briga? Com o Valu ou com o Thiago Rodrigues?
Acha que o Cruzeiro vai ficar entre os 10 ou acha que o Cruzeiro vai brigar para não cair? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.